Bom dia, galera do canal. Vamos fazer um videozinho aqui rapidinho sobre rega. Choveu bastante ontem de noite e ainda vai chover. Aí o pessoal fica se perguntando, devo regar ou não quando chover? Ah, mas passou a noite toda chovendo, devo regar? Devemos sim regar as plantas, principalmente as que têm uma copa muito frondosa, tendo em vista que quanto mais folha, quanto mais galho e folha, mais é a perda de água vai ter essa planta. Ela vai absorver mais água e ao mesmo tempo vai eh, perder mais líquido, né? Que ela perde líquido pelas folhas. O que acontece? O pessoal perde muita planta pelo fato de ter chovido bastante e a pessoa vai lá e deixa de regar. Aí vai trabalhar de manhã, só vem de noite, e aí no outro dia que vai olhar para a planta, de repente no outro dia amanheceu chovendo de novo. Aí a pessoa vai lá e diz, não, vou regar não, tá chovendo, continua molhado o substrato. Mas, muitas vezes, creio que todas as vezes, esse substrato não vai estar, não foi regado o suficiente, né, pela chuva. Molhou, saiu por baixo, mas foi em alguns pontos do substrato e não nele, no seu total. É, tem que ter cuidado com as plantas que têm um substrato muito drenante, no caso isso aqui, e as que têm o vaso baixo, né? A gente tem que levar em consideração o vaso baixo também. Tem plantas que têm um vaso maior, no caso desse meu resedar aqui, ó, o vaso dele é fundo, né? Mas como essa planta é muito grande, tá aí o trabalho de madeira morta que eu fiz nela. Não usei calda sufocálcica, né? Eu só usei mesmo uma laca seladora. Limpei todinha. Na próxima limpeza que eu fizer vai ser com a calda sufocálcica e depois, na sequência, um verniz incolor ou a própria laca novamente. Pronto, voltando aqui ao assunto de rega. Esse substrato aqui é só areia, porque essa planta foi um matador. Eu não tinha caqueira na época, botei só areia grossa. Ela é, retém bastante água, que segura bastante água, fica úmido por bastante tempo. O vaso também é grande, né? Esse vaso aqui, ele poderia passar dias sem regar, se fosse uma planta desse tamanho que tivesse nele. Mas olha só, é uma planta muito grande e o resedar ele absorve muita água, é como o pingo de ouro. E ele já está com os galhos bastante longos, né? Tem muita folha, então ele perde bastante água. Então esse aqui a gente tem que regar. Eu reguei agora há pouco ele. Outra coisa foi essa bandeja aqui, ó. Como é uma bandeja muito rasa, tenho que regar, independente de ter chovido ou não. Então a gente tem que ver isso, por exemplo, aqui é um vaso fundo, porém a planta é muito grande e tá, vamos dizer assim, um pouco frondosa, então ela perde muito líquido, né? Nesse caso aqui, o vaso é um pouco baixo, não tão baixo, substrato drenante. A planta, apesar de ser pequena, olha a copa dela. A copa dela está muito frondosa, então ela vai perder água, muita água, muito líquido. Então, dependendo de ter chovido ou não, eu faço a rega dela também. Algumas a gente não faz, né? A gente tem que observar. Ah, dia de sol, rego essa aqui, por exemplo, a cada 2 dias. Então, se choveu, não precisa regar. Mas se for uma planta que você precisa regar todos os dias, você mantém, independente de ter chovido ou não, você mantém a rega. Até porque se o sol voltar,
Essa planta você vai trabalhar, ela vai ficar o dia todo no sol, à tarde, e quando você chegar, já era. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Aqui uma caliandra de Amadora, ela é nativa aqui da área. O vaso, ó, muito fundo. E a copa não é tão frondosa, né? Não é tão frondosa. Então aqui tem só areia grossa. Essa planta no dia de sol, época de sol, que a gente tá no verão, mas época de sol, o que acontece? Eu rego ela a cada 2 dias. Por quê? Por conta da profundidade do vaso. Reguei ontem, hoje choveu. Pronto. Já não rego. Amanhã possivelmente ainda vai continuar úmido, né? Então, pessoal, fica aí a observação. Tem que estar sempre observando suas plantas, substrato, nos dias normais, né, vamos dizer assim, de sol, para quando chegar a época de chuva, você ter a noção de qual planta você vai regar. Aqui é uma bandeja de uma caliandra. Eu fiz até a desfolha dela, é uma plantazinha que eu ganhei, né? Ela tem um problemazinho aqui de madeira morta. Então essa planta aqui molhou, ó, tá molhada aqui, ó, a caqueira e tal, mas ela vai ser regada. Tendo em vista que o substrato só está molhado por cima. Pode ter passado um pouco de água por baixo do vaso, mas vai ser em alguns pontos. Então, para não ocorrer o risco de voltar ao sol e essa planta é, desidratar, então já vou regar agora. Essa eu faço a rega. Outra planta aqui, ó. Aqui é uma coleta de palmolato. Tá só no pedrisco. O pedrisco não segura muita água, muito líquido, né? Essa planta eu vou regar também. Porque eu sei que se o sol voltar, essa planta vai sentir e eu não quero perder essa planta. Aqui é uma calienda também de Wii, eu fiz a desfolha, ela está aqui na sombra do pé de romã. Então o substrato dela é bem drenante. Essa planta também eu vou regar. Por quê? Porque se o sol voltar, ela vai sentir muito. Não é verdade? Então, pessoal, fica aí a dica para vocês. Independente de chover ou não, fazer a rega das suas plantas, principalmente aquelas que têm a copa muito frondosa, aquelas que têm um substrato bem drenante, aquelas que têm o vaso muito baixo, para não correr o risco de vocês perdê-las, entendeu? Então, é isso aí. Eu fiz esse vídeo para vocês, só para esclarecer um pouquinho sobre essa questão de rega. Vai muito da observação de cada um, do substrato, profundidade de vaso. Então, independente de chover ou não, vocês têm que fazer a rega das suas plantas. Beleza, galera? Valeu, até o próximo vídeo.